estudantes do quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de arte. O tema da nossa aula de hoje é mídia digital. Eu vou pedir que você então se organize com os materiais, tá? Folha de papel, lápis de escrever, lápis de cor e canetinha, também uma tesoura e cola, e algumas imagens, pode ser de revistas, de jornais, para a gente fazer aqui um trabalho. Vou dar um tempinho e você se organize aí. Então, hoje nós vamos falar sobre mídia digital, mas é sob a perspectiva do hibridismo na arte, né? A mídia digital por si só já é híbrida. Nós vamos ver esse exemplo com a colagem, pensando a colagem. Nós vamos ver a colagem então nas artes visuais e depois na música. Inclusive na música vai ter outro nome, tá? Eu vou começar relembrando que nós já trabalhamos aqui um pouquinho sobre a colagem. Lembra quando falamos desse trabalho do Pablo Picasso? Então aqui é uma colagem que ele faz, é tida como a primeira colagem que é feita, e nela tem alguns elementos do cotidiano. Então, vocês podem relembrar, se for esse caso, né, de que nós vimos ali a cadeira, que está sob a mesa, então é uma cena de um café da manhã. Então, o Picasso inaugura esse espaço compositivo com coisas do cotidiano, e logicamente outros e outros movimentos vão se inspirar aí, e vão também beber dessa fonte. Outro artista que trabalhou colagem também é o Kurt Schwitters, e ele é tido como o pai da instalação. Na ocasião que falávamos sobre a colagem, né, também falamos com o objetivo de mostrar o que é uma instalação. A instalação pode ser entendida como uma colagem que acontece no espaço. Aqui está um outro exemplo, que é uma reprodução do ateliê do Kurt Schwitters, em que aparece ali vários planos, e essa é uma característica do ateliê dele, né?
como o título fala ali, Meerschaum. A palavra Meers, inclusive, não tinha nenhum significado, né? A priori, era apenas referenciando a casa ali, que é a Baum, então era uma palavra aleatória, um pedaço de uma palavra. Isso aqui foi só para relembrar. Hoje, então, como o tema é trabalhar com a mídia digital, nós veremos aqui um tutorial explicando como funciona para eu fazer uma colagem digital. Existem uma infinidade de aplicativos e maneiras de fazer essa colagem, desde softwares muito complexos até softwares mais simples. Nós vamos ver aqui a explicação da Bianca, tá? Bianca Caroline Orso. Esse vídeo foi feito por ocasião aqui da Bienal, né, da qual estamos fazendo, produzindo e participando, e ela vai mostrar pra gente, inclusive vai fazer uma colagem enquanto ela já explica o aplicativo. Vamos assistir então. Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês um aplicativo de celular que é possível realizar colagens com as imagens já disponíveis no próprio aplicativo. Esse aplicativo ele é interessante pois permite realizar experimentações com composição de imagem, modificações básicas de cores, sobreposições de camadas e também transparências de imagem. Agora, você pode escolher entre várias funções dele. Uma delas é usar uma imagem da câmera ou as imagens que já estão disponíveis. Aqui eu vou usar as imagens que já estão disponíveis. Agora eu estou procurando um background, um fundo para colocar na minha imagem. Eu tenho algumas opções como paisagens, paisagem de universo. Aqui eu vou escolher folhas. Vamos colocar uma folha, um conjunto de folhas como fundo. Escolhi essa daqui. Agora eu vou definir o padrão da minha imagem, eu vou utilizar esse tamanho padrão. Agora você vai clicar no mais e escolher quais elementos, quais imagens você quer colocar nessa colagem. Primeiro eu vou escolher esse aqui que é um círculo. Esse círculo tem diversas imagens aqui que o aplicativo disponibiliza. Eu vou escolher alguma aqui. Eu vou escolher essa pedra, que eu acredito ser um bismuto. Vou ampliar. Para ampliar, eu puxo a imagem com os 2 dedos. Mesma coisa para rotacionar. E com o dedo eu consigo modificar a posição da imagem. Feito isso, para aceitar essa modificação, eu aperto nessa setinha de OK. Agora eu vou adicionar outra imagem. Vou adicionar outra pedra. Coloquei a pedra, ampliei o tamanho, rotacionei e aceitei também. Agora eu quero colocar essa pedra verde atrás da roxa, então eu deslizo para o lado. Agora eu vou escolher outras e montando a composição. Eu posso excluir qualquer uma das figuras a qualquer momento e adicionar outras em outros momentos. Lembrando que sempre quando eu quero que uma imagem fique na minha colagem, eu tenho que ir lá e dar um OK no canto inferior direito. Adicionar esse olho. Agora pronto. Outra funcionalidade dele é a alteração de cor e luminosidade. Por exemplo, aqui eu vou pegar a cabeça e vou mudar as cores dela. Para fazer isso, eu seleciono a cabeça e vou na parte de modificação. Aqui eu estou mudando a cor. Agora eu posso também modificar a transparência dessa imagem. E pronto. Para eu salvar essa imagem, eu vou em compartilhar. Eu posso compartilhar no Instagram ou salvar. Aqui eu salvei para o meu celular. Outro jeito interessante e fácil para se realizar colagens é através da criação de stories no Instagram. Nele, você pode abrir o Instagram, criar um fundo, que pode ser uma fotografia que você tirar, ou um fundo já padrão dos stories, e você pode ir em figurinhas
e escolher as figurinhas de acordo com as palavras-chave que você procurar, como por exemplo aqui, água, cabeça, e você pode criar então composições com essas figurinhas. Como essas figurinhas elas são animadas, elas são GIFs, cria então uma imagem, uma colagem em movimento. Ao concluir essa colagem, você pode baixar ela para o seu celular ou você pode também compartilhar com seus amigos no Instagram. Então agora eu vou explicar alguns procedimentos comuns em qualquer tipo de colagem, seja ela analógica, vamos nos referir assim, tá? Quando você faz usando ali papel, imagens impressas, né? Ou a digital, que são procedimentos comuns. Então antes de falar desses procedimentos, eu quero lembrar vocês que não é obrigado a baixar esse aplicativo, tá? Então vocês vão encontrar aí o aplicativo que for melhor, nem é obrigatório aí você usar um celular caso você não tenha um. Inclusive eu vou orientá-lo a procurar a ajuda do seu responsável, tá bom? Então aí você pode conversar com o responsável para ver qual que é a melhor solução para o que você vai fazer, tá bom? Mas alguns procedimentos comuns em qualquer tipo de colagem são recortar, colar, justapor, sobrepor, encaixar. A gente pode usar aqui de outros recursos na composição, como a transparência. A gente pode também pensar na opacidade, como que usaremos os fragmentos, como faremos para dar unidade, como criar uma sequência. Todos esses procedimentos estão presentes em todo e qualquer tipo de colagem, tá bom? Vou dar um tempo aqui para você fazer uma colagem. Se tiver como, pode ser uma colagem digital. Se não tiver, não tem problema. Lá no início da aula eu pedi que você selecionasse então a tesoura, a cola. Você vai pensar naqueles procedimentos que a gente acabou de ver para criar uma composição de colagem, tá bom? Pode ser com papel e tesoura, caso não tenha aí um celular ou acesso a um computador para fazer uma colagem digital. Vou dar um tempo aqui para você realizar essa atividade. Vamos lá.
Caso não tenha dado tempo aqui de terminar então sua colagem, não tem problema, acabando a aula você retoma o exercício e pode concluir com calma. Bom, agora a gente vai ver uma série de trabalhos que tem a colagem como processo. Às vezes até um pouco mais do que isso. Eu vou começar, por exemplo, mostrando esse trabalho da Tarsila, que bem conhecido, nós já vimos lá na aula 2, certo? Trata-se de Uabapuru, mas eu trouxe ele só para ilustrar aquela fase em que a Tarsila, ela, com a ajuda de outros artistas, né, o Oswald, por exemplo, criou um movimento chamado antropofagismo, que consistia em se apropriar da cultura do outro, trazer para sua cultura e, a partir disso, gerar um outro trabalho. Então a Tarsila vai se apropriar de elementos da arte europeia, vai trazer isso para o Brasil e vai relacionar com a sua obra, com o seu trabalho, né? Então, através da cor, da forma. Inclusive aqui a gente pode perceber na pintura que ela vai tratar temas do imaginário, como é o caso do Uabapuru, sonhos e a infância da Tarsila. O Uabapuru é essa figura surrealista, né, que a gente pode pensar assim, mas se a gente observar obras do surrealismo, que é esse movimento de vanguarda europeu, a gente vai ver que também ela difere um pouco em algumas questões, como a cor, que é o caso que eu falei, também a forma e por diante. Embora não seja uma colagem, é uma pintura, mas a gente pode pensar que esse procedimento da Tarsila é também um pensamento que se aproxima da colagem, né? Quando eu vou até a cultura do outro e pego fragmentos, aquilo que me interessa, e vou transformar em outra coisa aqui. É um pouco daquilo que a gente tem pensado como procedimentos da colagem. Por que não também pensarmos na mesma relação de outro artista moderno, o Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos também já vimos alguns trabalhos dele aqui, né? É o criador das Baquianas, que consistia em se apropriar, então, da estética da música do bar e trazer elementos da cultura brasileira, como, por exemplo, a música popular e a música folclórica. O Heitor Villa-Lobos, ele não gostava de ser chamado de Heitor, né? Todo mundo se referia a ele como Villa, ele gostava de ser chamado de Villa, mas o título do documentário é Índio de Casaca, justamente por trazer esses elementos que são díspares, né? De uma cultura brasileira com cultura europeia e outras coisas. E isso também se reflete na obra do Villa-Lobos. Outro exemplo aqui da colagem como procedimento, a gente pode ver no trabalho do John Cage. John Cage também já vimos aqui, trata-se de um compositor estadunidense. Ele fez aquela composição que tinha 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Lembram na aula que nós tratamos sobre os sons e os silêncios? É o mesmo autor. Na obra que nós vamos ver agora, executada por estudantes do Conservatório de Música de Vitória, nos Estados Unidos, eles apresentarão essa composição do John Cage. Trata-se da Paisagem Imaginária número 4, de uma série de 5 paisagens, né, imaginárias. Essa é bem curiosa a forma com que o John Cage compôs. Trata-se de uma música que vai ter mais ou menos 4 minutos, em que são convidados 24 artistas, 24 músicos, a executarem 12 rádios. Então, esses 24 músicos, cada dupla vai ficar com um rádio. E isso tem um motivo. É porque eles precisam, um vai sintonizar e o outro vai trabalhar com a intensidade e o volume do som, né? Enquanto um sintoniza, o outro trabalha o volume do som. Lembrando que as músicas do John Cage, elas são experimentais. Aqui ele queria se separar totalmente da intenção do músico que compôs. Então, quando você coloca esse elemento que é aleatório, essas rádios que estão tocando naquele momento, e essa combinação dos 12 rádios, vai ser algo quase impossível de você repetir novamente, né? Lembrando que a 4 minutos e 33 segundos o John Cage já trazia esse teor do aleatório, né? Daquilo que não pode ser repetido, por mais que eu tenha ali alguns parâmetros de como executar. Toda vez que essa música for tocada, ela será uma outra música, porque as rádios sintonizadas serão outras, em outros momentos, e é impossível repetir. Nós vamos ver essa performance, então, fiquem atentos aqui a como os músicos resolvem ali.
Bom, embora o tema da aula seja mídia digital, né, aqui a gente vê que ainda é um trabalho analógico, tá? Mas eu queria que você ainda pensasse nessa relação com a colagem, tá? Até porque, né, quando você executa 12 rádios aleatoriamente, também lembra uma colagem, até uma colagem dadaísta pelo fator aleatório, tá? Bom, mudando um pouquinho o foco da aula agora e falando um pouco mais especificamente sobre mídias, eu gostaria de te perguntar: como você costuma ouvir música? Você ouve música no rádio, no computador, ou você é daqueles que gosta de assistir videoclipes, né? Tem todas essas formas e muitas outras da gente ouvir música. Mas saibam que isso nem sempre foi assim. É o que eu vou tentar explicar agora. Tudo começa com a industrialização. O processo de industrialização vai iniciar lá no século XVIII, na Europa, e depois vai se, logicamente, disseminar pelo restante do planeta. Um fator interessante que a industrialização causa é que as pessoas começam a se assentar próximos às indústrias. E isso vai gerar um outro efeito. As pessoas saem então das zonas rurais e vão fazer esses assentamentos às grandes cidades, né? A população das grandes cidades começa a inflar a partir daí. Isso vai trazer mudanças significativas em todos os setores, né? Tanto da produção do trabalho quanto também da arte. A música não foge a essa regra. Outro fator da industrialização é a criação dos aparatos tecnológicos, né? Então, a produção da tecnologia. É fato que nós avançamos muito em relação a esses aparatos. Como vocês observam ali na imagem, a invenção do rádio, a invenção da TV, a invenção do telefone, da filmadora, do projetor de vídeo, todos são, até se a gente for pensar, são aparatos tecnológicos que foram criados recentemente, né? Aí, longo tempo que nós temos da humanidade, de uns 200, 300 anos para cá, essas coisas começaram a ser pensadas e criadas. Outro detalhe importante que eu quero que vocês pensem é que todas essas mídias que estamos vendo ali, todas essas tecnologias, de um modo ou de outro, acabaram indo parar no nosso celular. Os smartphones têm diversos aplicativos e recursos que dizem respeito àquelas imagens que a gente está vendo ali. Mas o que isso tem a ver com a música? Bem, antes de termos esses equipamentos, a música era ouvida como? Nós só ouvíamos ou apreciávamos as músicas estando lá no local que ela fosse executada. Então, seja o coral, a ópera, a banda, não importa. Você deveria estar no lugar onde a música está sendo executada. O que a indústria propôs? A indústria, a partir de suas invenções, conseguiu criar mecanismos de gravar os sons e aí transformou a música em um produto cultural. Então, a partir de dado momento, é possível gravar os sons, gerar músicas e vender essas músicas. Um dos responsáveis por isso é o Thomas Edison. Vejam ali, esse senhor que está sentado ao lado da sua invenção. O nome dessa invenção é fonógrafo. Foi o primeiro aparelho capaz de gravar sons em cilindros de cera. Essa foto é de 1877, só para vocês terem uma ideia. Lógico, a partir daí, para a invenção de outros aparatos, foi um salto até pequeno. No início dos anos 1900, nós já tínhamos o rádio, né? E a primeira transmissão por rádio vai datar de 1906. Outros equipamentos também, como o gramofone, né? Depois do cilindro de cera, foi inventado o disco. Primeiro o disco de goma laca e depois foi substituído pelo disco de vinil. Esses discos eram reproduzidos em equipamentos como aquele que nós estamos vendo ali. Um toca-discos que tem uma corneta, né? Ou gramofone, como queiram chamar. Bem, a invenção do fonógrafo de cilindro de música, propiciado pela industrialização, deu origem ao gramofone de disco, e a gente pode pensar aqui nos tipos de mídia que a gente tem. A mídia pode ser para a gravação do som, como ela pode ser para a reprodução do som, nesse caso o gramofone, tá? E ela pode ser também uma mídia de comunicação, que é o caso do rádio. Então, cada mídia tem a sua função, tá? Quando a gente pensa na música de mídia, a gente tem que levar em conta esse fator da mídia de comunicação, que é o caso do rádio. Como eu falei, o rádio ele
começa ali no início dos anos 1900, né, mas os estudos das ondas do rádio é anterior, lá na década de 80 do século XIX, e depois ele se torna esse aparato tecnológico que depois fica amplamente conhecido e predomina na comunicação de massas. O que é comunicação de massas? É a comunicação para várias pessoas, que é o caso do rádio e da TV, mas o rádio é o primeiro deles. O que o rádio possibilitou? Primeiramente, que você tivesse um único aparelho que alcançasse diversas pessoas em diferentes lugares, né? Isso vai ter um impacto na música porque vai fazer com que as pessoas comecem a procurar música nos rádios. E as rádios começam a reproduzir músicas a partir, lógico, da invenção que possibilitou a gravação dessas músicas, né? É bem curioso, mas aqui no Brasil, a Casa Edison, né, já produzia discos, ou melhor, cilindros ainda, lá no início dos anos 1900, 1902, por aí temos algumas gravações da Casa Edison. A primeira emissora de rádio do Brasil data de 1919. Antes disso já tínhamos um padre do Rio Grande do Sul que tinha uma pesquisa sobre isso, inclusive já havia levado isso para os Estados Unidos, mas em 1919 nós temos a primeira emissora de rádio no Brasil, no estado do Pernambuco. Aqui no Paraná mesmo, nós só vamos ter uma emissora de rádio no ano de 1924. Mas o fato é, o rádio propiciava às pessoas uma programação com notícias e com músicas. Qual impacto isso vai trazer para a música? A questão as músicas passam a ter um padrão. Elas começam a ter um tempo limitado, porque antes disso, as músicas poderiam ter o tamanho que fosse. Mas para ter a inserção no rádio, elas quase que por padrão têm aí em torno de 3 minutos, né? Quanto menor for a música, mais anúncios o rádio pode fazer e mais o rádio fatura. Esse é um fator, de repente, até negativo. A gente mesmo não tem muita paciência para ficar ouvindo música muito longa, já reparou? Isso se dá até por conta disso. O fato é que o tempo passou, outras mídias foram surgindo, como a TV, né? A TV também tem um papel fundamental no desenvolvimento musical, e a gente pode pensar aqui até mesmo no regionalismo, né, da música brasileira. Antes a música brasileira era localizada, e daí vem o regionalismo. A partir da invenção do rádio e depois da TV também, né, a gente começa a ver que os ritmos acabam influenciando uns aos outros. Começam a surgir subgêneros musicais e a música popular se transforma de uma maneira tal. A música de mídia é a música popular que é veiculada através dessas mídias de comunicação de massa, o rádio e a TV. Logicamente, se formos pensar com a introdução da internet, né, e das mídias digitais, isso muda um pouco, porque agora as pessoas têm uma certa autonomia para buscar aquilo que elas querem e não esperar aquilo que as rádios oferecem, tá? Bom, já que a gente está tratando da música, no campo da música, a colagem que a gente começou falando nessa aula está ligada à mixagem. Antes aqui uma definição de remix, que é uma coisa até que a gente ouve com uma certa frequência. Um remix é uma música já gravada anteriormente, mas com uma nova sobreposição ou combinação de sons. É muito comum falarem, essa aqui é uma versão remix de tal música. Ainda sobre a mixagem, nós vamos agora fazer uma experimentação. Então, vocês estão vendo na tela, aqui tem o endereço também de um site. Esse site também tem um aplicativo, tá? Ele serve para fazer mixagem de sons. Então tem ali um banco de dados com uma sequência, você pode escolher um personagem e a partir desse personagem você pode criar uma colagem de sons e criar uma música digital. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, tá? Que mostra um pouco da exploração desse vídeo e também uma composição aqui que eu fiz. Vamos assistir então. Vamos lá então, no navegador de sua preferência tem que digitar em CredBox, tá? Como está ali escrito. Aqui é a interface do programa, tá? Aqui eu vou colocar em experimente a versão web, não a baixar o aplicativo. Porque a gente vai usar aqui mesmo no navegador, tá bom? Ele vai para essa interface que está carregando. Apareceram 8 personagens. Os 4 embaixo, eles estão bloqueados. Então eu vou escolher esse de cima. Vai carregar uma nova interface. Vai aparecer o play. Eu vou clicar nele. Aí... E agora temos aqui 7 personagens. Vejam que eles estão sem roupa, tá?
E aqui eu tenho 20 opções de sons. 20 opções de sons que eu posso aqui colocar sobre o personagem. Então eu vou arrastar sobre ele e ele já começa a tocar o som. Eu clico e ele silencia. Clico de novo e ele volta a tocar o som, tá bom? Posso arrastar para baixo e eu tiro o som que estava sobre ele. Posso pôr outro. Clico e deixo ele em silêncio. Posso arrastar e tirar dele novamente. Aqui nós temos 3 botões, tá? O botão de reset serve para resetar os sons que eu coloquei, ó. Posso clicar ali, fecho o anúncio e agora, vejam, voltou ao zero, ao início. O alto então vai tocar algo pré-definido ali, tá bom? E o REC é para gravar. Então eu posso colocar aqui, eu vou colocar toda essa primeira fileira de sons aqui nos 7 personagens. Vejam que eles já começam a tocar imediatamente. Eu vou silenciar todos, porque eu posso pensar numa sequência que eu queira. Vou começar a gravar. E agora eu vou liberando os sons conforme, né, eu vou pensando aqui uma composição. Você pode pensar em que momento você vai tocar esse ou aquele, tá? Observem ali em cima que tem um sinal de pause que fica um loop constante ali. Significa quando inicia o loop daquele som, porque os sons aqui, eles são curtos e eles ficam repetindo. Vou tirar aqui e vou mudar. Então, durante a execução, eu posso ir trocando os sons também. Vejam que ali em cima está gravando. Nessa versão grátis, eu tenho até 3 minutos de gravação, tá? Se eu quisesse fazer um som mais longo, aí eu precisaria adquirir a versão paga. Vou mudar uns sons aqui para ver o resultado. Então a ideia é brincar com essas possibilidades, tá, gente? De tirar, de reconectar, colocar outro, tá bom? Então, chegando ao final aqui da composição, tá? Eu posso escolher o que eu vou fazer com ela. Posso salvar ela, eu coloco o nome de usuário, coloco o nome da música, vou por teste e vou salvar. Fecho o anúncio e agora vai aparecer algumas opções de salvamento, que eu posso compartilhar ou exportar. Exportar é só na versão paga, tá bom? Então aqui eu vou mandar para o meu e-mail e quando eu quiser ouvir essa composição que eu fiz, eu acesso o meu e tem um link lá, tá bom? Então é isso, a ideia é se divertir aqui, experimentar, brincar um pouquinho e também, por que não, fazer aí uma composição musical. Muito bem, então só lembrando que
Não é obrigatório nem entrar nesse site, nem baixar o aplicativo, tá? E se for fazer isso, fazer com consentimento e com a presença de um adulto, tá bom? O fato é, esse game é bem divertido, né? É um game musical, e você pode ficar aqui exercitando vários e vários minutos, porque realmente é uma infinidade de possibilidades aqui. Gente, então mídia digital são esses meios tecnológicos que se dão a partir aí da informática, da computação e agora, né, potencializados pela internet. São coisas distintas, tá? Nem tudo que é digital tem relação com a internet, mas todas essas coisas estão aí. Então, as possibilidades também são ínfimas, tá? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Quem quiser pode depois continuar explorando ou a colagem ou aqui o game musical. Até logo!